A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022 e hoje é a quinta aula. Na outra aula falamos sobre Nicodemos. Hoje nós vamos falar sobre a cura do filho do oficial, o segundo sinal. Então, lição número 5, 30 de janeiro. Você fique comigo, pegue seu caderno, suas folhas de anotações, pegue a sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e olha, deixa algum comentário, fale alguma coisa sobre a aula e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Eu acho que esse relógio hoje está desviado. Vamos lá. Lição 5, 30 de janeiro de 2022. O segundo sinal, a cura do filho do oficial. Texto principal. Entendeu, pois, o pai que era aquela a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. João capítulo 4, versículo 53. O resumo da lição: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Olha, a falta de fé. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar o contexto do milagre realizado por Jesus na vida do filho do oficial. Segundo objetivo, mostrar que a confiança em Jesus contribui para a operação do milagre. Terceiro objetivo, saber que fé, convicção e atitudes nos levam a experimentar o poder de Deus. Então nós temos aqui 3 objetivos. Vamos fazer a leitura bíblica em João capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Então veja que o texto, essa narrativa, ela é muito clara, ela é muito explícita. Aí na introdução ele diz: vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo registrados por João.
Então, esses milagres registrados, esses 7 sinais registrados por João, era para mostrar o quê? A divindade de Cristo, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador do mundo. O livro de João é essencialmente apologético, ou seja, faz uma defesa da fé, diante da necessidade que o apóstolo e outros líderes da igreja da Ásia Menor sentiram no final do primeiro século, no final do ano 100 depois de Cristo, pelo perigo de misturas da doutrina cristã com filosofias gnósticas e o judaísmo helenizado, o judaísmo misturado com a cultura e com a filosofia grega. Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, o sinal, a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei e sua família a crerem nele, ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência, vai ganhando maior vulto, porque agora ele vai alcançar um oficial do rei, vai curar e salvar a família de um oficial do rei. Vamos lá ao contexto desta narrativa. Primeiro, de volta a Galileia. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Isso é importante para nós, é relevante para compreendermos o contexto deste milagre que nós vamos estudar, que se deu justamente durante uma viagem de volta da Judéia para a Galileia, depois de Jesus haver purificado o templo. Lá em João no capítulo 2, do versículo 13 ao 25, Jesus esteve no templo, fazendo todo aquele trabalho. Se você abrir a sua Bíblia de estudo pentecostal, abrir aí em João, é o contexto dessa narrativa. O capítulo 2, lá as bodas em Caná da Judéia, em Caná Caná da Galileia, melhor dizendo. E aí, a partir do versículo 13, Jesus então ele purifica o templo. As pessoas estavam ali vendendo, comprando, fazendo toda aquela arruaça, como se fosse uma feira livre. E então Jesus ele fala aí no versículo 17 sobre o zelo, ele expulsou, ele botou todo mundo para fora, Então, depois dessa purificação, ele volta para Jerusalém. Logo depois, no capítulo 13, vem a narrativa que nós estudamos na lição número 4, o diálogo com Nicodemos, e percorrido a região da Judéia, onde João Batista batizava, lá a partir do versículo 22, o outro testemunho de João Batista. Então veja que ele volta da Judéia para a Galileia. Acontece todos esses fatos que nós acabamos de ver. E agora, no subtópico 2, passando por Samaria, que é aquela famosa história do capítulo 4 de João. Ali Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e prosseguiu para a Galileia, 4:43, Logo depois que ele estava lá, ficou um tempo lá com os samaritanos, a partir do versículo 43, então, ele parte dali de Samaria para a Galileia. Ele já estava indo para a Galileia, mas no início do capítulo 4 diz que era 4:4 de João, era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele também iria pregar o evangelho ali. Então,
E prosseguiu para Galiléia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei para que descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho. São os versículos 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, que é lá no capítulo 2 de João, tá? E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então é de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre, que também será realizado este segundo sinal, um milagre com indicativa, com uma sinalização, dentre os registrados por João, com efeito em Cafarnaum, onde estava o enfermo. Então ele estava em Caná, e dali mesmo teve o diálogo com esse oficial, e dali ele enviou uma palavra de cura para esse menino que estava enfermo. Então ele coloca aí para nós pensarmos o seguinte: o poder de Deus não encontra limites temporais ou geográficos. Para Deus curar, não depende de geografia, não depende de tempo, Lembra da mulher Cirofenícia, quando clamou para Jesus libertar a filha dela, que estava endemoniada? Então, Jesus estava com ela num lugar e a filha estava em casa, e Jesus falou: pode ir, que a sua filha já está curada. Então, o poder de Deus não tem limites, tá? Não obedece geografia, espaço, tá? Ponto importante: João fez uma seleção de sinais com o propósito de enfatizar a divindade de Jesus. Então, tudo que João escreveu, esses 7 sinais, esses 7 milagres, eram sinais indicativos de que Jesus, ele era Deus, que ele vinha de Deus o Pai, e ele era o Deus encarnado, ele era o Filho de Deus, ele era divino. Então, tudo que João escreve é com esse intuito. E aí ele coloca aqui a palavra traduzida como oficial para se referir um parente da família de Herodes, tá? Provavelmente se refere a um oficial real, oficial com sangue nobre. Então, as narrativas em Jerusalém dos milagres de Jesus evidenciam chegado antes dele a Galiléia. O primeiro milagre, muitas conversas chegaram a Cafarnaum, que ficava a 24 quilômetros de onde Jesus estava. Assim, este oficial, ouvindo que Jesus vinha, foi ter com ele e rogou que curasse o seu filho, porque esse filho já estava morrendo. Então, o verbo rogar, está no imperfeito no texto grego, indicando um pedido repetido e continuado. Ou seja, pelo amor de Deus, vai lá, olha, tem misericórdia, rogo, clamor, tá? Essa é a ideia. E imagine para você um oficial, imagine para você alguém de sangue nobre, imagine alguém da família de Herodes se humilhar diante de Jesus para pedir um milagre. Então é algo assim realmente sobrenatural. Então vamos ver o tópico 2. Vimos o primeiro, o contexto do milagre. Agora vamos ver a confiança em Jesus. Subtópico 1, a fé do oficial. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei, nós já acabamos de falar, já que o texto sagrado não nos fornece mais informações sobre ele, não entra em detalhes, Estudiosos debatem sua identidade. Para Matthew Henry, um teólogo, grande teólogo, era assim chamado ou pela grandeza de suas propriedades, ou pela extensão de seu poder, ou pelos direitos pertencentes à sua casa, a nobreza do seu sangue, o nome da sua família. Então há praticamente um consenso
de que servisse a Herodes Antipas. Nós já falamos isso. Tetrarca da Galileia, de 4 a.C. a 39 depois de Cristo, mas há afirmações distintas sobre sua nacionalidade, né? Se gentio ou se judeu. Então não se sabe se ele era gentio, que era de outros povos, ou se ele era um judeu. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto. Então, se ele era judeu, ele não era do clero judaico e ele não era um judeu ortodoxo, tá? Ele era um judeu normal, simples, tá? Justamente por isso, chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre, né? Ainda nos primórdios, ainda no início do ministério de Jesus, e na Galileia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiam em crer em Jesus, tá? Então, na Galileia, as pessoas, conforme conviviam com Jesus, eles não criam que Jesus era Deus, tá? Então, Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, que é o versículo 44 de João 4. Olha o que diz o texto. Olha o que Jesus falou no mesmo texto lá da mulher samaritana. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Então ali os galileus, chegando pois a Galiléia, os galileus o receberam, que viram todas as coisas que ele fizera lá em Jerusalém, porque também eles tinham visto Jesus fazer milagres lá na festa em Jerusalém, mas eles não criam. E aí Jesus ficou impressionado com esse nobre aqui, esse oficial de Roma, né? Esse oficial, né? Que tudo indica era da família de Herodes. Então Jesus realizou poucos milagres em Nazaré, onde ele fora criado, justamente pela incredulidade dos seus compatriotas. As pessoas que conviveram com Jesus, eles não criam que Jesus era divino. Mateus registra o espanto deles, né, dos nazarenos, diante da sua sabedoria, diante da sabedoria de Jesus e diante dos milagres, né, que Jesus realizava, apontando para o fato de ser o filho do carpinteiro e de estar entre eles sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão. O evangelista Mateus termina dizendo: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, eles sabiam que Jesus era filho de Maria e de José, o carpinteiro. Então, eles viram Jesus crescendo. Então, isso tirou o foco daquilo que Jesus estava fazendo, dos milagres, das coisas sobrenaturais que Jesus estava realizando. Eles preferiram olhar para Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de José e de Maria, tá? Então, impressiona a fé deste oficial. Número 2, ouviu falar de Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi-se a encontrar com Jesus. Certamente esse oficial estava em Cafarnaum e se deslocou até Caná em busca de socorro para o seu filho. Percorreu aproximadamente, nós já falamos, 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que fica às margens da Galileia. Então veja, tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, a ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. João nos informa também
que muitos galileus haviam estado em Jerusalém e presenciaram o que lá Jesus realizara. Nós lemos lá João 4:45. Muitos galileus estavam em Jerusalém na festa. Então isso nos fala o quê? Da importância de testemunhar de Jesus, falar de quem ele é e do que ele fez e do que ele faz. É muito importante dar testemunho de Jesus. Isso tem diminuído bastante nos últimos dias, tem fenecido, né? Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, sem nos esquecer jamais de que o principal e maior testemunho é a nossa própria vida. É o que Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, Jesus fala. Olha, do Mateus 5, do 14 ao 16, Jesus falando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja a importância do testemunho. Só um minutinho. Então nós vemos aqui a importância de se testemunhar, de se falar com Deus e falar aos homens com a nossa própria vida, dando testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida e vai fazer na vida dos outros através de nós. Tá? Então, veja o subtópico 2, ouviu falar de Jesus. As pessoas estão ouvindo você falar de Jesus? Você tem falado de Jesus aos seus amigos de trabalho, à sua vizinhança, à sua própria família? Você tem falado de Jesus? A sua vida tem falado de Jesus? A sua vida, ela é um testemunho do poder de Deus que transformou você? Ou a sua vida continua a mesma? Você está numa igreja, você faz parte de uma comunidade cristã, mas a sua vida continua a mesma? Ou você mudou? Como está a sua vida? Então, é sobre isso que ele fala nesse subtópico 2. Subtópico 3, um obstáculo aos milagres. Um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais da sua graça, poder e milagres. Tá? É a nossa falta de fé que nos atrapalha de receber da parte de Deus mais graça, mais poder, mais milagres. A nossa própria fé é que é limitante para o agir de Deus. Então ele coloca aí: o racionalismo solapou a fé de muitos cristãos no século XIX, com o surgimento do liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento da sua divindade. O que significa isso? O liberalismo teológico era um movimento lá do século XIX, quando surgiu todo o desenvolvimento da ciência, da psicologia, o chamado cientificismo. Então, nasceu o liberalismo teológico, ou seja, eles começaram a interpretar a Bíblia tudo ao pé da letra.
Eles começaram a interpretar a Bíblia enfatizando o quê? Que Jesus ele era homem, enfatizando só a humanidade de Jesus e não a sua divindade, e procurava explicar de maneira racional os milagres de Jesus, tudo que Jesus fazia. Então, segundo o dicionário teológico do pastor Claudionor de Andrade, o liberalismo teológico tinha como objetivo extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, tá? Tirar da Bíblia tudo que era sobrenatural, submetendo as Escrituras a uma crítica científica e humanista, tudo olhado pelo prisma humano, pelo prisma racional, pelo prisma científico. No liberalismo teológico, aí houve essa mistura da teologia com o liberalismo. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar para os milagres, não há lugar para as profecias e não há lugar para a divindade de Cristo Jesus. Então, liberalismo teológico só trabalha com o que pode ser provado, com a historicidade do homem Jesus, tá? Precisamos então ter cuidado e não ceder a nenhum extremo. Quais são os extremos? Nem ao racionalismo que gera incredulidade, nem ao emocionalismo ou ao sensorialismo que abandonam a maturidade e a centralidade da fé nas Escrituras e se guiam apenas por emoções ou sensações. Então, o autor ele deixa claro: nossas experiências são importantes e necessárias, mas devem sempre ser submetidas ao crivo da palavra de Deus. O verdadeiro pentecostalismo está firmado nas Escrituras e no poder de Deus. Mateus 22, 29, palavras de Jesus. Ele diz assim, Mateus 22, 29: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não pode haver os extremos. Os extremos precisam entrar em equilíbrio, tá? Nem racionalismo demais e nem emocionalismo demais. Tudo precisa estar de acordo com a palavra de Deus. A base tem que ser a palavra de Deus. Então, toda emoção religiosa é bem-vinda quando originada nessas fontes por ação do Espírito Santo, tá? Então, a emoção e a razão, elas precisam estar baseadas na palavra de Deus. E o liberalismo teológico vai para o lado extremamente científico e racional. Se não puder provar, eles não aceitam. E eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Vamos lá no tópico número 3. Fé, convicção e atitude. O que significa? O oficial creu e foi. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé, para que experimentemos o poder de Deus, o poder divino. Então, quando a gente recebe uma palavra, tá? E nós cremos que ela veio de Deus, nós temos que agir pela fé, tá? A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais ou cartesianas, tá? Para o que a lógica explica, não é necessário ter fé. Então, tudo aquilo que já tem explicação na ciência, a gente não precisa de fé, tá? A fé, ela vai além do racional. Agir pela fé é agir como esse oficial,
creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Tá lá em João 4,50. Ele creu na palavra e foi. O oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido, porque estava em Caná, 24 quilômetros, e o seu filho estava em Cafarnaum, como nós já falamos aqui. Então, ele não tinha evidência. Naquela época não dava para você passar um zap, um e-mail e esperar a resposta. Não, eram 24 quilômetros de caminhada. Então imagine esse oficial caminhando esses 24 quilômetros para casa, sem saber se tinha sido atendido o seu pedido ou não, mas ele creu, ele sabia que o milagre tinha acontecido. Então, ele diz aí o autor: Jesus não foi com ele à sua cidade, como lhe pedira, apenas disse que o seu filho vivia, ou seja, que não morreria como o pai imaginava. Então, bastou para que o oficial tomasse a atitude de empreender viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. Quando chegou em casa, encontrou o filho curado, comprovando que a cura se dera no mesmo momento em que estivera com Jesus. Creu nele juntamente com toda a sua casa. Está lá João 4, 51 ao 54. Então, esse e outros exemplos da Bíblia nos ensinam que sempre que pedimos alguma coisa ao Senhor Jesus, precisamos confiar nele e esperar e estar prontos para atitudes que desafiem nossa lógica, isto é, fé. Então, mesmo você olhando um lado racional, você precisa continuar crendo, você precisa continuar tendo fé, independente das circunstâncias, independente do que estão falando, independente do que você está olhando com os olhos naturais, você precisa continuar tendo fé. Vamos ao subtópico 2, os heróis da fé. No registro dos heróis da fé, em Hebreus 11, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência à ordem de Deus. Eles obedeceram aquilo que Deus lhes mandara, lhes determinara, confiando em sua palavra. Então, o herói da fé é aquele que confia na palavra de Deus e pratica aquilo que está escrito. Por isso afirmamos que a fé não é um mero assentamento mental, não está só aqui, mas uma convicção firme gerada em nosso coração e que nos leva a atitudes condizentes com ela. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé. O que é fé? Do grego pistis, a palavra aparece no Novo Testamento como confiança. Está lá em Marcos 11, 22. Vamos ver? Marcos 11 e 22, que trata sobre a fé. Olha o que ele diz. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, tende confiança em Deus. Romanos 3, 22, logo depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 3, 22. Ora, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, essa confiança, essa fé, mas também como fidelidade. Romanos 3 e 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade
aniquilará a fidelidade de Deus? Então veja sobre o contrário de fé, né? Tem a ver com fidelidade. O contrário de fé não. O que é fé bíblica? A fidelidade a Deus. Em Gálatas, nas obras do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, ele fala da fé, mas o fruto do Espírito e aí ele vai falando caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja que a fé, ela é fruto do Espírito, tem a ver com relacionamento com Deus. Você crê que Deus faz aquilo que Ele diz que faz, e aí você obedece. Então, para definir a fé, geralmente recorremos a Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não é incerteza ou dúvida, mas é uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus, nos leva a obedecer à vontade de Deus. Então a fé, ela produz entendimento do que não podemos compreender pela razão. Está lá em Hebreus 11:3. Racionalmente não dá para compreender. Você vive pela fé, você entende pela fé, tá? E a fé nos impulsiona a agir para além dos limites da nossa própria visão. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal em Hebreus capítulo 11, que é o texto que está sustentando esse argumento. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo que Deus criou, nós entendemos pela fé. O versículo 8, ele diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isto é fé, isto é obediência ao Deus Todo-Poderoso, que nos chama e que nos revela aquilo que Ele quer. Então, todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Noé preparou a arca. Abraão saiu sem saber para onde ia e ofereceu Isaque quando ele foi provado, tá? Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Tudo isso está aí em Hebreus capítulo 11. Há sempre um verbo de ação, ou seja, todos nós, todos os heróis da fé do tempo passado e do tempo presente, precisa fazer alguma coisa, precisa agir baseado na fé, obedecendo à palavra de Deus. Então, aprenda a viver pela fé. Viver pela fé é obedecer à palavra de Deus. Subtópico 3, e já estamos concluindo. Crescendo na fé. A fé, ela não é estática, ela não é parada. Ela é dinâmica e ela é progressiva. Ela vive um estado crescente. Jesus falou algumas vezes sobre fé, referindo-se a tamanho. Pequena fé, Mateus 8:26. Grande fé, Mateus 15:28. Este sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com o grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Então Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho
lunático, alucinado, um filho enlouquecido. No caso bíblico, era uma decorrência de um espírito mudo que açoitava o jovem, tá? Está em Marcos 9, 17 e 18. Lucas narra que o espírito tomava esse rapaz e só o largava depois de o ter quebrantado. Lucas 9, 39. Então Marcos diz que o jovem era agitado com violência, se revolvia na terra e espumava. Marcos 9, 20. Ou seja, o demônio lhe impunha um terrível sofrimento espiritual, psicoemocional e físico. Era um sofrimento muito grande para esse jovem, e isso era desde a sua infância. O pai falou para Jesus que era desde novinho. Então os discípulos não puderam expulsar esse espírito maligno, e Jesus falou-lhes então da necessidade da oração e do jejum para obter a fé que nos dá autoridade para expulsar demônios. Mateus 17, 20 e 21. Então, de modo igual, nós também precisamos e podemos crescer na fé. Essa fé que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, quanto ao aspecto da salvação e em seu poder de providência em nosso cotidiano, como supridor de todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. A fé então que nos é repartida por Deus, né? Ela pode crescer muito à medida que o buscamos em oração, em que meditamos na sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele. E agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Tiago, já estamos pertinho aqui, Tiago 2, 22, quando ele diz que bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a nossa fé, ela vai sendo também aperfeiçoada, aprimorada, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, assim como aconteceram com os heróis da fé de todos os tempos da história do cristianismo e do relacionamento de Deus com a humanidade. Então assim nós terminamos esse segundo sinal, a cura do filho do oficial. Espero que você tenha gostado dessa quinta aula. Prepare o seu coração para o terceiro sinal, o paralítico lá no tanque de Betesda. Deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e vem conosco, né? Deixe aí o seu gostei, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Desejo a você uma boa aula, um bom estudo e até a próxima, se Deus quiser.